E aí, tão com saudade de Mushoku Tensei? Porque pra falar a verdade, eu tô, cara. Eu tô com saudade de passar raiva com Rudels, de ver aquela animação que por mais pra alguns pareça ruim, pra mim ela é boa. Tô com realmente uma saudadezinha do anime, por mais que faça só 3 meses que o anime ele terminou. Parece que já faz muito tempo já que eu vi o anime. Porém, ontem mesmo lançou o OVA de Mushoku Tensei, focado exclusivamente na Ares, ou seja, a gente quase não teve o Rudels nesse episódio, e quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei levemente interessado pra ver o episódio. E bem, ele lançou e eu tô aqui hoje pra falar dele. A gente ainda não tem a nossa segunda temporada, mas hoje pelo menos a gente pode apreciar um pouquinho mais da Ares e a sua personalidade, que ela melhorou muito da primeira parte até a segunda. E só pra avisar que esse OVA, ele se passa quando o Rudels ele se desentendeu com o pai dele, certo? Só pra vocês conseguirem se organizar na linha do tempo. Então, sem enrolação, bora logo começar com a review do OVA de Mushoku Tensei. Bem, a gente vê pelo menos uma pequena história sobre um certo garoto que ele tinha nascido em uma família normal, mas essa família dele acabou sendo morta por pessoas que não é muito bem explicado. Até que, ao que parece, uma certa igreja acabou adotando ele. E o que pelo menos meio que demonstra nessa animação, vamos dizer, é que esse garoto ele é um prodígio em magia, porque já nessa cena onde ele mostra para os professores dele, ele é bajulado bastante. Só que aí então chegou um dia em que ele acabou vendo um grupo de aventureiros, e então ele sentiu vontade de se juntar à guilda dos aventureiros. Logo então a gente acaba tendo várias cenas da Ares, ela andando pela cidade, ela ficando fascinada com qualquer coisa que ela via, ela ficou fascinada até mesmo com um monte de espada, e enquanto ela andava, ela foi até a guilda dos aventureiros para que assim ela fosse matar uns goblins, já que esse era o objetivo dela. Ela então conversa com uma moça para que ela vá atrás de uns goblins, e o que ela precisa fazer é, obviamente, matar esses goblins e levar as orelhas dele para que assim isso sirva como prova. É coisa básica de guilda de aventureiro dos animes que a gente já tá muito bem acostumado. Só que então acaba tendo uma bagunça de um certo garoto que já de primeira ele parece muito mimado, reclamando com 3 caras sobre do porquê ele não poder entrar no grupo deles. E o motivo para ele não poder entrar é porque ele é um rank muito abaixo e aqueles caras são um rank muito acima. Só que esse moleque ele é muito arrogante mesmo. Ele não tava nem aí se o rank dele era muito baixo. Ele já ficava se botando no topo assim, porque ele falava que ele era um prodígio, não sei o que. O cara realmente deixaria qualquer um fora do sério. Os caras até mesmo tentaram quase bater nele, do tanto que o moleque não calava a boca, mas a Ares ela chegou assim pra poder dar um basta neles. Só bastou os caras baterem o olho nela que eles já saíram com um rabo entre as pernas. Só que como eu falei, como esse moleque já de primeira ele é bem chato, ele obviamente não agradece pela ajuda que a Ares deu e simplesmente chamou ela de feiosa, e esse foi o maior arrependimento desse moleque. A gente acabou tendo uma cena que faz uma referência a quando a Ares encontrou o Rudels, com ela fazendo aquela pose dela e também dando um soco na cara daquele moleque, merecido ainda, viu? A guria é linda, ela não é feia não. Então esse garoto ele começa a seguir a Ares, primeiro se desculpando com ela, e ele se apresenta com o nome Cliff. E aí depois de ter se apresentado, ele tem falado o quanto que ele era um gênio como mago e também pedindo pra eles, pra ela formar um grupo com ele. E aí então pro moleque ele parar de encher o saco dela, ela decidiu meio que fazer um pequeno grupinho com ele para que assim eles fossem atrás de uns goblins. Enquanto esses goblins, o Cliff mostrou o potencial dele, que realmente não é da boca pra fora. A magia que ele usou era realmente uma magia de fogo muito poderosa, só que ele, além de quase acabar acertando a Ares, ele acaba deixando os goblins tão queimados que a Ares não conseguiu pegar as orelhas dele para usar como prova na guilda de aventureiros, o que acabou atrapalhando bastante ela. E o pior ainda de tudo isso é que ele não calava a boca do quanto ele tava se bajulando. Sério, mano, a primeira impressão que tem desse moleque não é boa de jeito nenhum, velho. Bem, então depois de terem lutado contra os goblins, eles vão até uma floresta para que assim o Cliff mostrasse as verdadeiras habilidades dele. Só que o problema
problema é que eles acabaram se perdendo. E aí então a Aerys simplesmente chegou no Cliff e falou pra ele voar e confirmar onde ficava a cidade. Só que o problema é que isso é uma magia que o Cliff ele não consegue fazer. E é aqui onde realmente começa a bagaça. A Aerys ela diz que o Rudels podia. E aí onde o Cliff ele já tem uma primeira impressão já sobre o Rudels e já mostra o quanto que a Aerys ela gosta do Rudels também. Só que aí então a Aerys ela logo usa os sentidos dela, ela se concentra bastante para conseguir descobrir onde tinha aventureiros para que eles pudessem voltar até a cidade. E aí então ela começa a ouvir um barulho de espadas e ela descobre que tem uma cavaleira protegendo algum tipo de princesa de 3 caras que eu não sei dizer que são encapuzados, não sei dizer mais ou menos o que eles são. A Aerys, vendo que aqueles caras iriam matar a cavaleira e também a princesa, ela decide ajudá-las, mesmo que o Cliff tivesse falado para ela não ajudar porque aqueles caras seriam muito fortes. Ela mesmo assim foi lá e matou quase todos, ela apenas acabou deixando um fugir. E vou te falar que deu uma saudade de ver uma animação dessa de Mushoku Tensei, viu? Por mais que algumas pessoas elas não achem tão boa assim, eu acho boa, cara. O Cliff ele ficou esse tempo todo lá escondido e ele ficou só admirando a beleza da Aerys lutando. E foi aqui onde ele se apaixonou por ela. Bem, a cavaleira ela acaba agradecendo a Aerys pela ajuda e a Aerys fala o nome do Ruigerd pra conseguir melhorar a reputação dele. E então, como agradecimento, essa cavaleira vai mostrar o caminho para a cidade para Aerys e também o Cliff. E aí então, depois que eles chegaram na cidade, o Cliff mesmo com esse tal de capacete que era para que ele pudesse meio que esconder a sua identidade, já nessa cena já dá pra ver que o Cliff tá caidinho pela nossa querida Aerys. Só que até demais. Isso porque ele já, na hora que aquelas duas foram embora, ele logo pediu a mão da Aerys em casamento, velho. Gente, pelo amor de Deus, não peçam em casamento alguma pessoa que você, sei lá, só admira a beleza. Conheça a pessoa direito antes de fazer isso, velho. A Aerys, obviamente, acaba recusando esse pedido dele. E o cara fica, mas como é que você não pode recusar um pedido de um prodígio como eu? Aí ele pergunta pra ela se ela estaria interessada ou se ela estaria com um caso com o Rudels, que seria o professor dela. E aí então a Aerys, ela começa a falar o quanto que o Rudels é incrível. Ela começa a meio que colocar o Rudels no topo. E enquanto ela falava isso, o Cliff ficou admirando ela falando tudo aquilo. Só que quando ela terminou de falar, ele conseguiu perceber que ela gostava do Rudels e ele acabou tendo o seu querido coração partido no mesmo dia em que ele se apaixonou, coitado. E esse sim foi o primeiro soldado abatido que a Aerys conseguiu quebrar o coração. E detalhe, isso também não foi intencional. E aí então os dois acabam se separando e a gente tem a mesma cena da Aerys ela chegando no Rudels, onde ele já tá todo quebrado por causa do que o pai dele, das merdas que o pai dele acaba falando pra ele. E o Cliff, ele ficou bem chateado com o Rudels por ele ter conquistado o coração da Aerys. E assim, o OVA ele acaba. Bem, por mais que o episódio ele pareça que ia ser focado exclusivamente na Aerys, não, quem realmente, vamos dizer, foi a estrela desse episódio foi, infelizmente, o Cliff. Sério, mano, a primeira impressão que esse moleque consegue passar com essa arrogância dele é de você simplesmente querer dar um soco na cara desse moleque, velho, porque não é possível. Ele é aqueles personagem padrão que é muito orgulhoso e que você não aguenta ver ele se orgulhando todo, ele se colocando no topo, porque o jeito que ele faz isso é completamente patético e também muito irritante. Mas pelo menos em troca a gente tem a Aerys mitando pra caramba e ela mostrando também o quanto ela amadureceu. Eu acho que eu já falei isso, mas a Aerys ela amadureceu muito desde o episódio que ela apareceu até essa segunda parte de Mushoku Tensei, que olha, não foi pouco, hein? E claro, a gente tendo mais um soldado abatido. Mas enfim, esse foi um episódio até que bom, pelo menos, tem os seus problemas, tipo a porcaria do Cliff, mas foi bom pelo menos poder ver algum episódio de Mushoku Tensei de novo, e já deu uma saudade, já deu até uma vontade de ver de novo a segunda temporada, e aquele hype pra segunda temporada. Mas enfim, gente, e você que viu o OVA, o que você achou? Comenta aí, porque eu vou querer saber. Então é isso, se você é novo no canal, por favor se inscreva e ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Deixa teu like porque o like ajuda pra caramba. E então, até o próximo vídeo.